Eu tenho ao meu lado a Laura Estopa, que é educadora em sexualidade. Eu convidei ela para vir ao Direto ao Ponto. Nós vamos falar sobre as mulheres. Vai ser a minha homenagem ao Dia das Mulheres, a esse mês de março, né, o mês das mulheres. Convidei essa pessoa querida aqui, que entende muito da educação sexual e também do tema das mulheres, né? Tudo bem, Laura? Tudo bem, Alexandra. Obrigada por me receber aqui de novo. Eu que agradeço. Então, é um tema super abrangente, né? Eu combinei com a Laura da gente falar sobre alguns tópicos. Então, como acabou de passar o Dia das Mulheres, eu pedi para a Laura para ela começar falando um pouquinho do feminismo. O feminismo está muito em alta, mas ainda tem muita gente que não sabe direito o que é. Então, eu peço que você comece conceituando o que é o feminismo. Vamos lá. É um pouco difícil conceituar o feminismo como uma coisa só, porque o movimento feminista ele vem desde o século XIX, sendo dividido em ondas, né, chamadas ondas historicamente, que foram então momentos desse movimento ao longo da história. E o movimento nunca foi uma coisa só. Diz que o feminismo, né, a gente costuma dizer que o feminismo é um movimento polifônico. O que isso significa? Que ele tem muitas vozes dentro dele. Então, vem de poli, muitas, fonia, vozes. Então... Sim, porque são tantos perfis diferentes de mulheres, né? É uma diversidade tão grande. Exatamente. E essa diversidade toda de mulheres nunca poderia ser compreendida com uma pauta só, né? Um grupo só. Sim. Só que quando o feminismo surgiu, então lá na primeira onda, em meados do século XIX, na Europa, principalmente na Europa. Seria, então, só para situar, meados do século XIX, 1850, mais ou menos. Isso, meados para o fim do século XIX, assim, que foi na época as pautas da primeira onda do feminismo eram legais. Eram pedidos legais e burocráticos para as mulheres. Era muito nesse sentido que surgiu os movimentos de mulheres, por exemplo, as sufragistas, né? Pedindo o direito ao sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto. Grupos de mulheres que pediam redução da carga horária de trabalho, porque elas trabalhavam muitas em fábricas, têxteis, ou, enfim, outros tipos de fábricas, e elas queriam redução nessa jornada. Ou também, né, de um outro lado, uma permissão para poder trabalhar fora de casa também, porque muitas não trabalhavam, e as que trabalhavam precisavam de permissão do marido para trabalhar. Então, essa primeira onda ela teve essa pegada muito legal. Elas precisavam mudar a lei para conseguir o que elas queriam naquela época, né? Porque para conseguir, por exemplo, o direito de voto, tinha que mudar a constituição dos países, né? Exatamente, era um pedido por visibilidade por parte do governo, da política, então tinha muito essa carga de mexer com as leis em vigor na época. Então, a segunda onda viria após essas primeiras reivindicações legais, que, claro, algumas aconteceram, outras não, em alguns países. Por exemplo, o direito ao voto aconteceu em cada momento, né, de um jeito. No Brasil, só em 1932. Então, a primeira federação, a primeira associação feminista brasileira aconteceu no ano de 1922. Foi o primeiro grupo que a gente tem registrado, pelo menos organizado, de mulheres aqui. E, enquanto isso, os outros países estavam também, esses movimentos se juntando, as mulheres fazendo outros tipos de grupos, até no final da década de 60, começo da década de 70, que nos Estados Unidos explode bastante os movimentos que pedem, já considerando numa segunda onda feminista, pelos direitos legais, sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, ainda ao pedido do trabalho, o trabalhar fora de casa e tudo mais, mas também existe a grande novidade do momento, que é a pílula anticoncepcional. Que a pílula ela aparece na década de 60, né? Exato. E aí, no final da década de 60 para de 70, existem também a época dos movimentos hippies nos Estados Unidos. Então, assim, há toda uma pauta de liberdade sexual e de direitos sexuais e reprodutivos que a pílula também ajudou a fortalecer,
porque ela deu uma liberdade para a mulher conseguir se relacionar sexualmente sem necessariamente engravidar. Então, a mulher tendo esse poder em suas mãos de controlar seu próprio ciclo e evitar uma gravidez, isso dava mais liberdade sexual para ela. E isso assustou muito as pessoas. Quer dizer, né, uma novidade médica, né, uma nova droga, que são esses hormônios sintéticos, que interrompem o ciclo fértil da mulher, e eles essas novas drogas têm como consequência esse novo poder de escolha da mulher, né? Eu escolho quando eu vou engravidar, né? Exato. E vem junto de uma liberdade sexual de, inclusive, eu posso me relacionar com mais de um homem, por exemplo, e não ficar grávida. Então, era uma novidade mesmo do período. Junto com isso, é importante lembrar que dos pedidos legais que continuam, né, como a questão do trabalho, a questão até da mulher poder abrir conta em banco sem a permissão do marido, que no Brasil só foi possível em 1934. Então, assim, ontem. Isso para as casadas também, né? Porque, além de tudo, as solteiras ainda penavam um pouquinho mais, continuavam dependendo do pai, e as casadas do marido. Então, só transferia de um homem para o outro, né? Basicamente. Mas é importante lembrar que essa reivindicação de trabalho, por exemplo, é de um grupo de mulheres brancas que não podiam trabalhar fora de casa, porque era entendido que elas casavam e iam agora servir ao lar e ao marido. Ah, então eram mulheres brancas mais da elite? Sim. Por isso que esse movimento da segunda onda, ele tem um pouco isso da elite, porque é de quem tinha acesso a essa pílula e podia comprar, é de quem queria trabalhar fora de casa, porque se a gente for pegar a mulher negra do mesmo período, ela sempre trabalhou fora de casa. Então, é nessa levada que vem a terceira onda também. No final, mais ou menos, da década de 90, a terceira onda vem falar de interseccionalidade. E o que é essa palavra tão grande, né? Ela vem falar que, assim, o discurso universal, quando a gente fala as mulheres querem, ele não existe. Ele é excludente. Porque aí a gente acaba falando o quê? Que todas as mulheres querem a mesma coisa e elas não querem. Inclusive, elas também não precisam da mesma coisa. Então, a terceira onda vem pesar na balança o que já foi conseguido. Então, assim, ok, conseguimos o voto. Tá, daí, mas quem ainda está podendo votar no Brasil? Então, primeiro eram as mulheres também da elite. Não, então vamos conseguir o voto para todo mundo. A terceira onda vem assim, quais são esses grupos que estão falando? A terceira onda, então, ela traz essa consciência de que o movimento é super diverso, né? Exatamente. E dentro dessa diversidade, quais são as pautas dessas mulheres? Quais são as necessidades delas? Porque o que uma mulher que trabalha no campo está reivindicando e que ela precisa, os direitos que ela quer ter, é diferente de uma mulher que trabalha na cidade. De uma mulher sindicalista, de uma mulher indígena, de uma mulher negra, de uma mulher rica, de uma mulher pobre, de uma mulher branca, enfim. Quem são essas mulheres e o que elas têm em comum e o que elas precisam de diferente? Muito legal essa visão geral aí das três ondas do feminismo. Até antes de começar a gravar, eu estava falando com a Laura, nós estamos numa onda do feminismo. Eu estava questionando ela qual seria essa onda. Se seria uma continuidade da terceira onda ou já seria uma quarta onda. Como é muito recente, né, não está muito consolidado. Os historiadores provavelmente lá na frente vão olhar para trás e vão dizer um marco. Mas nos parece, né, tanto a minha percepção quanto a da Laura, que começa muito forte ali em 2012 e 2013, esse movimento que nós estamos vivendo até agora. Porque realmente, nos anos 2000... o movimento feminista estava um pouco em baixa, assim. Eu lembro muito claramente porque era a época que eu estava na faculdade. Então, era uma época foi muito ativa para mim, né, de manifestações e tal. Só que manifestação feminista praticamente não tinha no início dos anos 2000. E hoje a gente vê, assim, todo ano tem várias manifestações feministas na rua mesmo, ou através de festivais, né, de festivais artísticos, de encontros, debates. E a Wikipédia já está dando, né, como... assim, quando a gente procura na internet, já tem a chamada quarta onda feminista, que seria a que a gente está vivendo agora. Mas como ela ainda está em construção, é muito difícil prever daqui a alguns anos como que a gente vai ser estudada, né? Como que esse período que a gente está vivendo vai ser estudado. Mas considera-se mais ou menos 2012, 2013, também pelo marco que foi a Primavera Árabe.
para as mulheres que se organizaram pelas redes sociais na época. E a quarta onda acaba se estendendo um pouco. Toda onda traz um pouquinho da onda anterior, né? Continua um pouco suas pautas. Ela ainda traz essa preocupação com a interseccionalidade. Só que ainda ela traz essa novidade que são as redes sociais. Justamente como a grande diferença da quarta onda é essa, né? Ela tem essas redes sociais. Essa ferramenta que potencializa a organização dos movimentos, né? E o recrutamento, inclusive, né? Também, porque o discurso consegue chegar muito rápido a muito mais gente. E a menina que mora no interior do estado vai ficar sabendo da manifestação que vai ter na capital. Então, por causa da internet, isso potencializou muito. Hoje eu vejo meninas que não teriam acesso a muito tipo de informação, conseguindo ter pessoas para se inspirar nas redes sociais, conseguindo ler sobre assuntos que não chegariam tão fácil. E informação. E, assim, eu vou falar a minha visão. A minha percepção é de que os principais pedidos dessa quarta onda que a gente vive é a igualdade de gênero dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, né, nos ambientes de trabalho, por espaço e também para que o salário seja equiparado, né? Então, hoje tem muitas pesquisas que mostram para cada dólar que um homem ganha, a mulher ganha 80 centavos, né? Daí tem esse ranking dos países. Eu acho que seria um dos principais pedidos do movimento feminista? Acredito que sim. De novo, as pautas são diversas, mas hoje tem algumas coisas de diferente, se você for principalmente comparar com a terceira onda. Uma delas é esse pedido geral por igualdade de gênero. Em todos os ambientes da sociedade. Todos os ambientes, em casa, né? Principalmente falar sobre carga mental, sobre divisão do trabalho no lar, no trabalho e na sociedade como um todo, né? No ganho. No salário, nos assédios que existem no ambiente de trabalho e em casa, assédio moral, assédio sexual, enfim. E uma outra grande pauta que eu destacaria, porque tem muitas, é o feminicídio. Então começou-se a entender que o assassinato de mulheres ele não é uma causa isolada do gênero. Não entra no mesmo saco que o assassinato, enfim. Não, é uma pessoa que foi morta, foi violentada, né, sistematicamente, a maioria muito antes, e chegou a ser morta por uma questão de gênero. Então, apenas porque ela é mulher. Então, essa é uma causa muito grave e uma pauta muito forte e necessária para esse período que a gente está vivendo também, ainda mais no Brasil, que os números subiram. É alarmante o quanto subiram. Sim. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já com Laura Estopa, educadora em sexualidade. Voltamos com Laura Estopa, educadora em sexualidade. No primeiro bloco, a gente falou sobre as ondas do feminismo. E agora, no segundo bloco, vamos falar mais sobre o corpo da mulher. Então, eu separei um vídeo muito legal, gravado na Espanha, em que quem produziu o vídeo pegou um clitóris feito em 3D, né, e saiu na rua com esse modelinho, né, perguntando para as pessoas o que elas achavam que era aquilo. E é muito engraçado, porque as respostas... Porque esse modelo apresenta... Isso que é interessante a gente saber. O clitóris, a parte que ele é visto, representa só 10% do órgão. 90% fica para dentro do corpo da mulher. Né? Então, o que a gente vê é a pontinha do iceberg. E pouca gente sabe disso. Né? Acho que muita gente que está assistindo acha que é só aquela pontinha. E esse vídeo é legal para mostrar que não é só isso, o órgão é maior. E as pessoas, eu vou pedir para ir passando aí enquanto a gente fala. E as pessoas vão respondendo, né? O que você acha que é isso? Tem um que fala que é um cortador. O outro fala, é uma coisa de pôr na parede para pendurar toalha. É um pássaro. É uma libélula. Ou então é um inseto. E só lá no fim vão acertar. Então eu queria que você comentasse um pouquinho o mistério desse órgão que é o clitóris, que é o único órgão do corpo humano que é feito para o prazer. É exatamente isso, né? O quanto era interessante a gente descobrir, né? A medicina descobrir sobre o clitóris numa época que, se a gente for pensar, tudo era feito por homens. Então, os homens estudavam o corpo de outros homens. Eles estudavam, né, em anatomia, os cadáveres.
o corpo de outros homens, eles queriam entender sobre o próprio funcionamento. O corpo da mulher estava lá, continuava um mistério, e estava ok, ela estava lá em casa, dava filho e cuidava da casa, e ela servia o seu papel social. Mas, Que era bem também esse lance da reprodução, né? Ela reproduzia, dava os filhos e ok. E ok, o que eu preciso saber, além de que depois de um tempo ela incha, sai um nenê, e depois incha de novo, sai outro nenê, e tá tudo bem, né? Esse processo, toda a própria gravidez, foi por muito tempo um mistério. E isso diz muito da medicina e da própria ciência, que por muitos anos foi predominantemente masculina. As mulheres não podiam estudar, não podiam ser médicas, não podiam ser cientistas. Então sabia-se pouco também sobre as coisas das mulheres. Entendia-se que a mulher era um homem que não deu certo e que não virou homem. E realmente era isso que os livros mostravam. Assim, é um nenê que não se desenvolveu a ponto de ser um homem. Então o clitóris, para quem, né, sabia que ele existia, que eram poucas pessoas, entendia-se realmente que era um pênis não desenvolvido. E porque tem essa similaridade com o pênis, e por ter essa pontinha que ficou pequenininha, né, que era o que eles viam, que numa gestação não se desenvolveu, então não saiu e virou um pênis, então a pessoa nasceu mulher. Ou seja, né, nasceu com vulva e vagina. E hoje a gente sabe, né, desse modelinho do clitóris, mas é muito recente, né? É muito recente. A gente mostrou o vídeo, mas vou pedir para pôr uma foto que eu baixei, que ela circula bem pela internet e é bacana que mostra como que é o clitóris. Então, tem a pontinha, tem aí a foto para vocês acompanharem, tem a pontinha ali em cima, que é o visível, e todo o resto tá para dentro do corpo da mulher, né? Então, voltando a dizer aqui, é só 10% que é visível, 90% tá lá para dentro. E esse dado, né, que o visível corresponde apenas a 10%, esse dado sim é muito recente, né? É de 98, né? Uhum. Da Ellen O'Connell, uma urologista, a primeira urologista mulher australiana. E essa partezinha da foto que a gente vê em vermelho é a parte que envolve o canal vaginal. Uhum. Então é importante também explicar, né, a diferença entre vulva e vagina. Vulva é a parte de fora, tudo que você vê fora. Uhum. E vagina é só o canal vaginal, então o tubinho. E aí, tanto o canal vaginal quanto o clitóris, eles têm o mesmo tamanho. Eles têm por volta de 8 centímetros, o que é basicamente um tubo de gloss ou uma barra de prestígio. Só que aí um pouquinho do clitóris fica para fora e o tubo, né, fica todo para dentro. Uhum. Quando a mulher está em relação sexual e quando ela está excitada, ou seja, vai sangue lá para aquela região, isso incha um pouquinho. Então, o canal vaginal pode chegar a 13 centímetros, mais ou menos, quando em excitação. Entendi. Então, quer dizer, o clitóris, assim como o pênis, também é um órgão erétil, né? Exatamente. Que entra em ereção. Ele entra em ereção justamente por causa dessa vascularidade e desse bombeamento de sangue para a região quando excitado. Só que, diferente do pênis, ele existe só para o prazer. O pênis tem outras funções, né? Ele tem a função reprodutiva, a produção, né? Ele expele o sêmen e ele expele urina. Então, ele tem outras funções junto. O canal vaginal, que tem essa função da reprodução e a função sexual mesmo. E a uretra na mulher, que tem a função da urina. Então, o clitóris é apenas para o prazer. E outra grande diferença do clitóris para o pênis é que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, aproximadamente, e o pênis tem 4.000. Ou seja, ele é menor, mas ele tem o dobro de terminações nervosas, ou seja, ele pode ter muito mais estímulo e gerar muito mais prazer por causa disso também. Sim, uma importante diferença aí. E sobre os estudos desse órgão, né? A Laura já citou a Helen O'Connell, que é essa australiana, ela é urologista australiana, ela deu uma grande contribuição no estudo do clitóris. Mas tem uns marcos importantes aqui, né? Que eu peguei, eu queria passar, que é muito legal. As primeiras imagens feitas com ressonância magnética, estudando o funcionamento do clitóris ao vivo, foram feitas em 1990. Mas isso, para os homens, já havia sido feito em 1970. Então, veja só, 20 anos depois, uma equipe médica consegue fazer o mesmo feito que havia sido feito para os homens.
o gap de estudo é muito grande sempre, né, entre o corpo da mulher e o corpo do homem. E outro marco importante também foi em 2009, quando pesquisadores franceses conseguiram fazer a primeira ecografia tridimensional completa do órgão, né? Então, são dados muito recentes que a gente tem. Ainda bem, né? Porque os seres humanos têm que conhecer o próprio corpo, tanto homens quanto mulheres. E é muito impressionante a gente ver que é tão recente e que a gente ainda não sabe muita coisa. Então, que bom que a gente está podendo falar mais sobre sexualidade feminina, especificamente, que é ainda mais desconhecida e que ainda tem muito caminho para a ciência percorrer e conseguir buscar e ver que a gente está precisando estudar os dois ao mesmo tempo, né? Laura, acho legal falar também que tem essa pesquisadora francesa, né, que ela chama Odile Filot, e ela fez um modelo em 3D do clitóris para as pessoas poderem ver, né, visualizar, porque às vezes uma foto fica difícil, né, o modelo bidimensional é mais difícil. O 3D dá uma ideia mais real. E foi legal que em 2016, esse videozinho 3D que essa pesquisadora fez, ele começou a ser usado nas escolas francesas. Então, ele entrou na pauta de educação sexual na França. Muito legal, né? Muito legal. É uma forma da gente ver como a educação em sexualidade, ela pode ser criativa e ela pode ir além daquela aula de ciência chata, que é a reprodução e só os corpos cortados no meio, assim, os desenhos e falado meio por cima, né? Como tem muitas ferramentas hoje que a gente pode usar para falar de sexualidade de uma maneira acessível, mais divertida e, claro, de acordo com a idade de cada público, né? Na escola vai falar de consentimento, vai falar de direito ao próprio corpo, até para evitar esses números alarmantes que a gente tem de assédio e abuso infantil, né, no nosso país, por exemplo. Uma criança bem informada, um adolescente bem informado tem mais capacidade de se defender, né? Não vou dizer assim que vai se defender de qualquer coisa, mas a educação sempre fortalece a sua própria defesa, né? Exato. Com informação, né, a gente pode escolher o que fazer com aquela informação. Então, quanto mais informação uma criança, um adolescente tiver sobre o seu próprio corpo e saber que ele tem direito ao próprio corpo, né? Que não é qualquer um que pode chegar e abraçar e passar a mão e tocar, independente de ser família, independente de ser conhecido, até porque mais de 70% dos casos de abuso e assédio são de familiares e conhecidos, né? São realizados por essas pessoas que essas crianças confiam. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso de uma maneira tranquila, leve, como foi feito na França, né? De uma maneira criativa, interativa. Usando a tecnologia, né? Para ser mais interessante. Laura, queria agradecer demais sua participação no Direto ao Ponto. Sempre ela é super didática, fala super claramente. Muito bom poder contar com o seu conhecimento. Muito bom estar aqui, como sempre. Obrigada. E eu convido as pessoas para conhecerem o Transemos, que é o meu site de educação em sexualidade, www.transemos.com, ou no Instagram, @sitetransemos. Obrigada, querida. Obrigada.